Fala, trader, beleza? Tudo bom? Como é que tá? Seguinte, trader, hoje nós vamos falar sobre um cara bastante fundamental e bastante importante para o mercado como um todo, né? Como para nós traders principalmente, e o mercado em si. Esse cara é Charles Dow, o famoso Charles Dow. Charles Dow, ele nasceu em 1851, né? Mais precisamente aí 6 de novembro de 51, de uma família pobre, né? Em Connecticut, na América, no estado de Connecticut. Charles Dow começou sua carreira bem jovem, aos 21 anos ele já se formou em jornalismo, né? Desde então ele conseguiu um trabalho mais próximo, né, de Wall Street, até chegar no jornal The New Wall Street Journal, né? Uh, mais precisamente sobre Charlie Dow, eu queria falar no vídeo de hoje sobre uma das teorias dele, né? Ele criou aí 6 teorias e a sexta teoria é a principal para nós três. Dow diz que a tendência, né, enquanto ela não tem indícios de reversão, o preço ainda continua em uma tendência. Essa teoria ele criou justamente para evitar, né, que as pessoas realizam lucro antes do tempo e percam um movimento mais macro, um movimento maior. E isso basicamente é o que rege o nosso operacional no day trade, né? Além disso, ele criou mais outras 5 teorias, eu vou comentar também. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco mais da história de Charles Dow, né? Charles Dow, lá em 1900, bolinha, ele criou o primeiro índice, né, americano, o Dow Jones ferroviário, né? Índice ferroviário Dow Jones. Depois ele criou o segundo índice, que é o segundo índice mais antigo do mundo, né? Que é o índice Dow Jones Industrial. E leva o nome dele, né? Desde então ele foi homenageado, teve diversos jornais distribuídos. Na verdade ele criou uma espécie de relatório, né? De divulgações. O Charlie Dow também foi fundamental no que a gente conhece hoje como RI, né? Relações com o investidor, que as empresas divulgam dados internos para o público. Devido à profissão dele como jornalista e esse relatório que ele divulgava, né? Só que esse relatório pegou uma proporção tão grande que a gente o conhece hoje como o jornal, né, de Wall Street, que eles viram a necessidade de criar um jornal e ele perdura aí até hoje como o maior jornal de finanças do mundo. Se não o maior, está entre os maiores. Dow também foi precursor, né, na questão do estudo. Ele disse que o mercado circulava em ondas, né, em tendências. O mercado movimental em tendência. E aí ele criou algumas teorias, né? Ele diz que os índices, eles se ajustam ao mercado, né? Basicamente, o que ele quis dizer com isso? Que o preço da economia é refletido no índice como um todo, né? Então, por isso que ele era grafista. Ele, basicamente, foi o precursor da análise técnica, né? Então, ele viu e notou e divulgou isso, né? Que tudo refletia no preço. A economia, o caos, as notícias, a guerra e tudo mais era refletido no preço, de forma que dava para mapear que o preço deixava memórias, né? E com essas memórias passadas, você conseguia mapear estudos e assim surgiu a análise técnica clássica que a gente conhece. Além disso, ele criou a teoria de que o mercado funciona em tendências, né? E ele disse que o mercado funcionava basicamente em tendência primária, secundária e terciária. A primária, logicamente, é mais ampla, né? Dura meses ou anos. A secundária, semanas ou meses, né? E a terciária são confluências, correções de dias, né? Podendo levar até semanas. Então, se a gente perceber, a análise técnica ela vem regida de uma forma de tempos gráficos, né? Tempos maiores a tempos menores. E já é sabido, né, que os maiores mandam nos menores. Então, essas tendências primárias que tendem a prevalecer ao longo do tempo. Ele foi descrevendo e criando nomenclaturas para cada movimentação do preço, né? E aí ele diz que a tendência primária ela tem 3 etapas, basicamente a acumulação, né? Acumulação, a direção e a distribuição. A distribuição seria o melhor lugar para a realização de lucros, segundo Charles Dow, que seria o topo, a máxima de um preço, por exemplo. Então, se a gente perceber, é de extrema importância esse estudo que ele fez nessa desenvoltura. Ele criou também mais uma teoria que é chamada de princípio da confirmação, né? E segundo ele, para você confirmar a direção de um mercado, um determinado ativo, você precisa ter a confirmação das médias e dos principais índices, né? Ele dizia que enquanto os índices não estão numa determinada direção, dificilmente os mercados como um todo também estará. Isso é bastante importante para nós, né? Para a gente entender correlacionar alguns ativos, entender como a economia como um todo funciona, né? A gente precisa entender a visão macro e saber em qual mercado a gente está, no mercado de alto, no mercado de baixo. E segundo ele, era necessário utilizarmos desses índices, né, para saber. Hoje a gente usa o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones, né? Mais precisamente o Dow Jones para nossa bolsa brasileira, porque a gente sabe que o Nasdaq ele é constituído somente por empresas de tecnologia, né? E o Dow Jones mais commodities,
que combina mais com a nossa bolsa. Charles Dow também disse que o volume confirma, né? O volume confirma tudo. Para você notar uma mudança de mercado, necessariamente você precisaria notar um volume ali. A gente no day trade, eu particularmente não gosto de utilizar o volume, mas a gente sabe a importância dele em um investimento de maior a longo prazo, né? Maior presença de volume, consequentemente você tem uma maior mudança de mercado, né? Pressão no mercado ali, você pode identificar um fundo, um topo, entre outros movimentos. E a última teoria que ele criou, a sexta, e não menos importante, inclusive para mim é a mais importante, é a da tendência, né? Ele diz que quando não há sinais claros de reversão, a tendência continua. Isso para nós, enquanto traders, né, day traders, é fundamental, é muito importante para a gente evitar exposição desnecessária ao mercado, né? Então, a gente que opera um mercado mais volátil, mais ativo, né, de mais curto prazo, a gente precisa considerar alguns fatores. A gente aprende na análise técnica clássica que é fundamental nós comprarmos no fundo e vendermos no topo. Mas o que é um fundo e o que é um topo, né? Então, para você ter enquanto a tendência não perde característica de tendência de baixa, rompimento de linha de tendência de baixa, ou perdas de médias móveis, essa tendência ainda é uma tendência de baixa. Muitas vezes a gente vê o preço corrigindo até 50%, até 70% dessa tendência e essa tendência é retomada. Então, não dá para a gente comprar acreditando que o preço vai subir, porque simplesmente o preço pode cair em linha reta. Se a gente quer procurar uma reversão, necessariamente a gente precisa ver uma distribuição do preço, né, uma ausência de pressão, e andando de lado e dando característica aí que a gente conhece como fundo duplo, fundos arredondados, e alguns padrões, né? Eu vou trazer alguns exemplos no gráfico aqui de como é importante a gente saber identificar o que acontece em cada movimento do mercado e quando a gente se submeter a tomar risco ou não, se a gente procura por operações, né? Beleza, turma? Charles Dow foi um cara fenomenal aí, fenomenal mesmo. O nome dele é carregado aí até hoje no Wall Street, ele é um cara que contribuiu muito para a nossa profissão e para os mercados como um todo, né? É um bastante estudioso e é adepto da análise técnica, né? É um dos precursores aí, como eu venho dizendo. Então a gente utiliza muito a teoria de Dow aqui para operar também, beleza? Vamos para o gráfico, vou trazer uns exemplos breves, vocês vão entender melhor. Então, turma, aqui a gente tem um exemplo gráfico, né? Basicamente, o que eu havia falando da teoria de Dow, a parte que eu julgo como mais importante, né, que é a questão das tendências. Enquanto a gente não tem fatores relevantes, né, indícios de que essa tendência não é mais uma tendência, a gente deve pensar que o mercado tenderá a ir seguir naquela direção, né? Por exemplo, a gente tem esse movimento de baixa aqui forte. Enquanto ele não acumula pressão na ponta oposta, não dá para pensarmos em compras, entende? Se nós olharmos a compra melhor que teve aqui no dia, foi essa daqui rompendo o topo, ó. Essa comprinha, você vê que tem uma aceleração aqui. Porém, como a gente opera day trade, a gente pode sim buscar, você pode assumir alguns riscos a mais, né? Comprando essa barra aqui, por exemplo, comprando aqui, mas no entanto, você tem que ter indícios suficientes de que essa tendência não é de baixa, né? Além de todo esse contexto aqui mais macro, se a gente pegar no time frame maior, isso aqui tudo é um fundo arredondado, né? Então, ó, isso aqui é um fundo, a gente já tinha no time frame de 15 minutos, a gente já tinha a perda da linha de tendência de baixa aqui, ó. Então esse fundo aqui provavelmente pode ser um reteste aqui também, conciliando com esses fundos aqui. Aqui a gente vê, deixa eu descer para o gráfico de... Ó, outro exemplo claro aqui no gráfico de 5 minutos, ó, o mercado esticou em alto, enquanto você não tem perda de direção, perda de continuidade, você não tem essa reversão, você não tem motivos. Ainda assim, ó, o preço continuou subindo, mesmo fraco, ele dá uma esticada. Entende? Então por esse motivo a gente não deve ficar vendendo em topo. Você nunca venda topo, simplesmente porque o preço está esticado. Tem muita gente que vende, realiza operações, vende um texto na mão aqui, outro texto aqui, outro texto aqui. Mas isso nem sempre é uma boa estratégia. Principalmente a gente que é day trader, a gente dificilmente tem como dividir nossa mão em 3 textos, né? A gente já, por si só, a gente já opera alavancado. A gente tem pouco capital e pouca margem, né? Deixa eu descer pro gráfico menor aqui, pra tentar achar algum exemplo. Aqui, ó. Nesse dia eu tava operando e o mercado veio, caiu, com muita gente realizando compra aqui, ó. Realizando compras nessas regiões. Só que, ó, o mercado ficou 3 horas no mesmo patamar de preço, ó, quase 4 horas, só depois, ainda assim terminou o dia em baixa, né? Você vê que ele reveste, vem testar, tentar dar continuidade na baixa para depois dar um movimento de alta. É sempre assim, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. O mercado ele cai, depois ele derrete. E essa pressão aqui foi muito forte, ó, muito forte de compra. Apesar que a pressão de venda foi forte também. Mas você vê que o dia estava arriscando para baixo, assim, mas nada impediria dele derreter. E aí ele veio caindo lentamente enquanto ele não perdeu a linha de tendência de baixa, enquanto ele não perdeu volume de continuidade aqui, ó. A pressão de compra foi acumulando, a gente percebe que o mercado foi perdendo força quando era para ter força, né? Era para ter continuidade, não houve. E aí a gente teve 4 barras de alta seguidas, 5 barrinhas. E aí ele começou a passear aqui nessa região de média e reverter.
Então, se você busca por probabilidade, necessariamente você tem que dar um em troca, né? Que eu sempre falo, você tem que dar um risco maior, né? Um stop maior, se você quer probabilidade. Por exemplo, quem vendeu aqui em cima pegou 1.000 pontos. Quem vendeu aqui embaixo pegou 500 pontos, quase 500 pontos. Mas qual desses dois trades aqui foi melhor? Ofereceu um risco maior, né? Uma probabilidade menor ou maior? Logicamente, quem vendeu aqui teve uma probabilidade, uma taxa de acerto maior, né, do que quem vendeu aqui, entende? Enquanto o mercado não invalida todo esse movimento altista, ele não derrete. E aí aventureiros ficam caçando topo e fundo, mas essa estratégia no longo prazo nem sempre é a melhor, né? Aqui outro exemplo, teoricamente aqui no intraday a gente tinha uma micro tendência de alta, né? Enquanto você não tem motivo suficiente, essa tendência é de alta. O que seriam esses fatores suficientes? Perda de VWAP, né? Perda de média de 200, perda de fundos, perda no movimento anterior. Quando ele perde esse movimento, esse fundo, o que acontece? Ele anda em linha reta. Enquanto ele está aqui, tá brigando, tá tentando dar início e continuidade ao movimento ali, entende? Aqui a mesma coisa, ó. Muito iniciante compra o fechamento dessa barra aqui, ó. Vê essa barra forte e compra. Quando na verdade isso é uma estratégia perdedora, né? Tem a pressão aqui maior de venda. E o melhor lugar para vender sempre é no fundo. Não adianta você ficar querendo vender correções, você nunca sabe onde o preço vai corrigir, você vai reverter. Você vende as retomadas, né? Essas barras, você vende no fundo, que é onde a galera tá fugindo das compras, né? O preço tende a acelerar, que é o que acontece nessa barra, entende? Aqui é a mesma coisa, ó, quando ele perde topo, ele acelera. Então, Charles Dow foi fundamental, né? Foi um precursor aí que conseguiu identificar esses padrões e nos favorecer aí. Além dessas teorias que ele desenvolveu a questão da teoria de tendência, né? Que ele disse que a tendência de alta ela possui fundos e topos ascendentes, que é o caso dessa daqui, ó. Fundo ascendente. Ó, esse fundo foi maior que o anterior, esse foi maior que o anterior, esse foi maior que o anterior, esse, e assim sucessivamente. E o topo a mesma coisa, né? Topo maior que o topo anterior, isso caracteriza o movimento altista. Mas aí entra na questão dos ciclos de mercado, né? Que a questão é lateralidade, rompimento, canal estreito, canal amplo. Isso aqui é um canal amplo de alta, então você opera como se fosse uma lateralidade, entendeu? Nada mais é do que uma lateralidade. Embora o preço subiu, você opera com características de lateralidade. Você nunca opera comprando alto e vendendo baixo, diferentemente desse cenário aqui, entende? Então é importante a gente saber distinguir cada cenário quando optar por comprar caro e vender barato, né? Aqui nesse cenário, por exemplo, a gente tinha o mercado parado aqui, sem nada para fazer. Quando a gente estica com essa base, aqui ele deixa uma compra, né? Para quem tem, para quem acredita que isso aqui era pouca configuração, insuficiente, né? Poderia esperar por mais coisa, que foi o que eu fiz. Não acreditei que o mercado ia esticar aqui em linha reta. Então eu comprei aqui, ó. Eu esperei tudo isso para fazer um trade aqui, peguei uns pontos aqui, mas com maior probabilidade, né? Porque eu já tinha a direção, já tinha um cenário macro aí definido, juros baixos, né? Juros em queda, bolsa para cima, dólar caindo também. Esse dia eu fiz uma compra aqui, ó. Então, o day trade é isso. Muitas vezes ele espera pacientemente o movimento que ele está guardando, ele já prevê, e aí ele compra e pega um determinado movimento, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vê que o preço alcança determinadas regiões, mas ainda assim não é porque ele toca determinadas regiões, linha de canal, por exemplo, que ele vai subir. Então ele demora, vai falhando, você tem que olhar alguns outros fatores, né? E a melhor compra aqui seria nessa região, né? Buscando a reversão. Então é isso, turma. O vídeo de hoje é esse. Uma breve história do nosso querido Charles Dow aí. Era bastante conhecido que deve ser respeitado no mercado. Beleza? Tamo junto. Vamos seguir para mais trades aí, mais análises. E valeu. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Eu tô iniciando aí, muita dificuldade. Preciso evoluir ainda. Questão tecnológica, né? Microfone, câmera boa. Mas a gente é melhor feito do que perfeito, né? A gente trabalha com o que tem e vamos para cima.